Amigo do Pingado, mais um episódio deste podcast que está falando neste momento da principal liga em atividade dos esportes mundiais. Isso mesmo, a Bundesliga teve mais uma rodada nesse final de semana. Hoje, eu, Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno vamos falar disso, da próxima rodada que tem um super clássico decisivo pra caramba e de algumas novas ligas que devem começar nas próximas semanas. Antes de tudo bem, Lucas? Como estamos? Acordou cedo hoje, nesse domingo? Estamos gravando domingo. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Pingado. Acordei cedo como de costume, né, Guilherme? 3 crianças em casa, não tenho nenhuma outra opção a não ser acordar cedo, né? Então, aproveito que tem rodada, que teve rodada, né? Começando às 8 da manhã e preparei uma bela garrafa de café para assistir com muito entusiasmo o jogo do meu Schalcão, porém, de cara, percebi que seria uma rodada daquelas para os times do Nepopop. Perdemos, mesmo com o favoritismo, perdemos de 3-0 em casa para um time bem, para ser franco, Guilherme, bem abaixo da média da competição. É uma derrota dura aí para as organizações nepopianas. O Lucas começou dizendo que o Schalke era tipo o Flamengo da Bundesliga, por isso que ele torceria pelo Schalke. Eu não sabia que era tipo o Flamengo de, 2003. Ok. Quem que era o símbolo do Flamengo dessa época terrível, Lucas? Cara, teve muita gente aí que passou... Cite dois caras que você lembra do Flamengo ruim e lembra desses caras. Cara, tem uma dupla que veio do Ipatinga, mas não é de 2003, né? É um pouco depois já. Que são eles, Walter Minhoca e Diogo Silva, ou Diego Silva. Ainda veio mais um também, era um trio que veio do Ipatinga. Mas teve muita gente que passou pelo Flamengo. O cara não pode chamar Walter Minhoca e não ser motivo de piada, né, cara? Complicadíssimo, porque quando você carrega um apelido desse que te menospreza, você tem que ser muito craque para superar o apelido, né? Então seria muito melhor ser chamado de Walter ou Valtinho, né? Porque ele tinha o físico para ser Valtinho, Guilherme. Pegar o estado que ele nasceu, né? Fazer uma combinação aí, Valtinho, Capixaba. Isso, de repente, o Walter Capixaba fica bem. Um Valtinho goiano. É difícil, né? Ter um bom meia goiano Valtinho, que leve Paraná. Goiás no nome. Paraná, não sei se fica bom não, Guilherme, mas um goiano, Valtinho goiano, acho que seria o apelido ideal, apesar de talvez ele nem seja de Goiás. Ou um Valtinho tocantinense, né? Que você já carrega uma expectativa de um estado inteiro nas costas. Mas Walter Minhoca te obriga... Né? O Gustavo Tocantins jogou no Corinthians. Caramba. Tocantins é até mais imponente, né? Porque ele não representa o estado, ele é o estado. Mas o Walter Minhoca teve esse grande problema na sua carreira, né? Porque se você leva a Minhoca no nome, você tem que ser um world class para poder continuar estar em times bons, né? Senão o seu nome já entrega, não, esse jogador joga Série A2 do Paulistão. O Walter Minhoca poderia servir de isca, né? Num ataque que tivesse jogadores não. Ok, perdão. E ele nasceu em Minas Gerais, Lucas. Então ele podia ser o Valtinho Mineiro. Que tal? Não, Mineiro não rola, não. Ia ter que pegar o nome da cidade. Qual é a cidade? Betim. Valtinho Betim também. Guilherme, talvez esquecer apelido. Seria o ideal pra ele. E assim, ou esporte. E verdade seja dita, né? Ninguém chega ao Flamengo não sendo um bom jogador. O Walter Minhoca, de fato, foi um jogador que teve Guilherme, boas passagens. Mas esse Flamengo teve negreiros, Guilherme. O Flamengo teve jogador que chegava lá sem ser bom jogador mesmo. Não, tudo mas bem. Mas via de regra, ok. Mas assim, é um cara que rodou aí o país em times até que de médio porte para grande porte. Mas aí fica marcado aí, não pude nem fazer minha piada aí da isca, que fui repreendido. Começamos falando de Walter Minhoca, acho que esse podcast vai para um ótimo lugar. Lucas, o Schalcão perdeu pro Augsburg, que fez uma piada no Twitter. Você chegou a ver a piada do Augsburg? Guilherme, é uma provocação barata, né? Um meme. Porque Schalke 04... e foi, Schalke 04 fez jus ao nome na rodada passada. Aí vai dizer agora que é Schalke 03? Não tem nem sentido isso aí. Podia ter botado um Schalke 07 aí.
O Duda tomou uma piada do Augsburg, né? Com todo respeito a toda a nação de Augsburg que nos ouve. E a nossa audiência na Alemanha é cada vez maior. Um abraço para a população alemã que está ouvindo o Pingado aí. De repente até no Translator, Lucas, porque eles estão muito curiosos de saber o que nós estamos pensando do campeonato deles. Mas, de fato, essa rodada, vou ser bem honesto com você, viu Lucas? Se a primeira rodada foi por empolgação, e não era só empolgação assim de, meu Deus, finalmente está tendo um jogo, era empolgação de, cara, que jogo bom que foi, que jogo divertido e tal. Essa é, assim, não sei se foram as escolhas que eu fiz na hora de assistir, acho que até que não, eram os jogos disponíveis, né? Porque foi assim, foi um jogo exclusivo na sexta-feira, o Hertha contra o Union Berlin, né? O derby de Berlim. E o Hertha... E foi divertido esse jogo. Foi uma surra, mas foi divertido. Pra um time, foi divertido. 4-0 acaba rapidinho, né? Mas teve... E pachequismo, Pachequismo, Guilherme. O menino Matheus Cunha tava jogando muito. Tá jogando muito, vamos falar dele daqui a pouquinho. E aí, no jogo, na manhã de sábado, que é aquela rodada cheia, tinham 2 bons jogos, né? Que foram que cada uma das TVs passaram, né? Wolfsburg e Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach e Leverkusen. E assim, eu tava muito animado para esses 2 jogos, fiquei até triste que eles passaram ao mesmo tempo, podia ter separado, jogar União Berlim, Hertha Berlim aqui num desses dias e botar um desses outros isolados, né? A tabela não foi muito feliz com a gente nesse aspecto, não. Mas, mesmo assim, esses jogos também não foram grande coisa, né? O Leverkusen resolveu muito rapidinho e sim, deu um baile. Foi um baile de Havertz e companhia. E o Borussia também ganhou sem grande drama. E logo na sequência, Bayern. Lucas, ver jogo do Bayern de Munique, já tô ficando irritado, vou falar a verdade pra você. Porque eles massacram, né? Então, foi um 5-2, mas na real podia ter sido 8-0, que não ia fazer grande diferença. Aí começa esse domingo, 3-0 pro Augsburg, o Schalke nem... Lucas, eu acordei um pouquinho atrasado, tava com 15 minutos de jogo. Já tava 1-0. Falei, pô, mas nem isso. A gente foi para o jogo seguinte, o Mainz contra o Leipzig, né? O time de Red Bull, 5-0 pro Leipzig também, o Mainz achava que ia fazer alguma coisa. E finalmente, o único jogo assim de todos da rodada que teve competitividade de fato, foi um jogo que era para ter acabado também, que tava 2-0 pro Düsseldorf agora há pouco. E eu achei que ia acabar, achei que o Colônia não tinha mais como reagir. Chegou a perder um pênalti o seu craque lá, o Thiago Neves, que você bem apelidou. E foi buscar. Lucas, essa rodada eu achei um pouco... Ela não foi modorrenta porque teve gol pra caramba, mas achei que faltou competitividade. Não tô pronto pra te dar esse abraço não, Guilherme. Acho que o Mönchengladbach e Bayer Leverkusen deveria ter sido melhor, deveria ter sido mais competitivo pelo que a gente viu do Borussia Mönchengladbach na primeira rodada pós-paralisação, né? Mas, como você bem disse, o Bayer Leverkusen jogou num nível muito, muito alto que já o qualifica aí, Guilherme, para voos bem altos, pensando no seguinte: Bayer Leverkusen, o único time da minha lista de times que venceu nessa rodada, né? Cada rodada eu tô carregando 4 times, Bayer Leverkusen me fez evitar o 0-4, né? Saiu aí um 3, que não vou dizer que tá acima das expectativas, Guilherme, mas pela média geral assim das pessoas que comentaram as minhas escolhas, acho que ficou acima das expectativas, Guilherme. Todo mundo tá apostando contra os meus times, mas, gente, isso aí foi apenas deslize, né? Meu Schalcão e demais times vão já se recuperar. Os demais jogos, assim, a gente não viu o Freiburg contra o Werder Bremen, vitória aí do Werder Bremen, trazendo um pouco de pachequismo de volta, porque o Léo Bittencourt, apesar de não ser nascido no Brasil, carrega esse nome brasileiro e sangue brasileiro e fez o gol da vitória. É uma vitória muito necessária. Belo gol de fora da área, uma batida bonita. Um gol e uma vitória muito necessária para o Werder Bremen, que não vencia já há um bom tempo. E em certo momento da rodada, o Fortuna Düsseldorf estava vencendo fora de casa o Colônia, né? Então a vitória parecia ainda mais vital para o Werder Bremen naquela hora. E agora dá uma encostadinha. O Mainz não teve chance contra o Leipzig. O Mainz fez um jogo interessante na primeira rodada pós-pandemia, mas agora não deu, né? O problema é que tem times muito, muito fortes na Bundesliga, acima dos demais, né? E muita falha ainda, né? Então, assim, você está tentando se defender e o seu zagueirão erra, como a zaga do Eintracht Frankfurt errou diversas vezes contra o ataque do Bayern de Munique, as coisas se complicam muito, mesmo que esse zagueiro tenha feito 2 gols lá na frente, Guilherme.
Foi um 5-2, como você disse, poderia ter sido muito mais. E foi o bom jogo do Bayern de Munique na volta, né? O primeiro jogo contra o Union Berlin ficou meio amarrado, né? Não teve essas falhas, fora a pichotada do pênalti, não teve essas falhas que deram de graça gol, né? E aí, Guilherme, vendo o tanto de zagueiro que falhou, cara, teve no gol do Paderborn, foi falha da zaga, os gols do Schalke 04 nem se fala, Meu né? Deus, ô Lucas, os caras do Schalke estavam de sacanagem. o Edilson, jogador, diria que o técnico perdeu o vestiário, o Lucas ali. Guilherme, se a torcida pudesse ir para as ruas, já teria lá Cobo a Paz nos muros do Schalke. Já rolaria. Já teria lá a diretoria de Jim Carrey há um bom tempo lá. Porque realmente foram falhas grotescas. E teve falha terrível no jogo do Colônia também. É porque o cara esqueci o nome do time que jogou. Düsseldorf. O Fortuna Düsseldorf não conseguiu fazer o gol depois da falha daquele zagueiro carecão, né? Então, quase todo jogo tem um zagueiro dando uma entregada. Pode ser ainda voltando ao ritmo de jogo, mas pode ser também, Guilherme, fruto desse estilo de jogo alemão que todo mundo aperta a saída de bola, né? E aí eu lembro de um período aqui no Brasil que o grande premium, né? A grande posição em falta era lateral direito. Eu lembro que quando o Luxemburgo foi para a seleção, o Marcelinho Carioca se ofereceu para jogar na lateral direita, porque não tinha lateral reserva para o Cafu, né? Então, até o Zé Carlos foi para a Copa, Guilherme. Imitava a galinha. Fazendo um crossover. Fazendo um crossover entre podcasts. Então, o lateral direito era o grande produto em escassez no Brasil, enquanto o lateral esquerdo tinha uns montes, né? Tinha Roberto Carlos, tinha Zé Roberto, tinha Felipe, tinha Tisson, tinha Kleber, tinha um monte de lateral esquerdo e não tinha lateral direito. E aí tinha Serginho, né, no Milan. Craque. Então o futebol alemão talvez esteja precisando aí do zagueiro que sabe sair jogando, né? E não só o futebol brasileiro. Acho que o futebol da posse de bola vai te obrigar a ter zagueiro que precisa sair jogando. Por isso que o Jorge Jesus estava tão interessado em trazer um zagueiro que tivesse essas características aqui no Flamengo. Aceitou o nome do Pablo Mari, né? E depois saiu procurando zagueiros aqui no mercado nacional. Porque se o time quer a bola, ele não pode entregar numa zona tão perigosa, né? E o que a gente viu nessa rodada do futebol alemão foi muito time entregando essa bola, e alguns gols saíram disso, né? Então pode ser de repente aí uma tendência no mundo, zagueiro que saiba cada vez mais jogar bola. Então, Guilherme, você que anunciou no último podcast do Café Belgrado que estava grávido de um menino, já pensa em colocar o menino na zaga, Guilherme, mas por favor, ensina ele a sair jogando. Isso é até um debate interessante, Lucas, porque, por exemplo, eu torço pro Corinthians e nós temos um dos melhores zagueiros do país, que é o Gil. Ninguém vai discordar disso. Só que, Lucas, ele para sair jogando é uma tragédia. Ele chega a ser pior, não é tragédia do tipo da canelada, não é isso. É tipo o Divan? Não, certamente não. Mas ele não tem uma fluência assim para conseguir se movimentar, não essa fluência que o jogo pede. Ao passo, né, ao ponto de que até o Pedro Henrique, que eu acho um péssimo zagueiro, terrível do ponto de vista de proteger o seu gol, o que eu acho o Gil maravilhoso, até o Pedro Henrique é melhor do que ele nisso, porque ele é veloz, ele sabe jogar. Então, acho que esse tipo de zagueiro, que é muito bom do ponto de vista clássico da defesa, né, que ainda é a função prioritária do zagueiro, defender. Mas esse zagueiro que defende bem e ainda tem essa possibilidade de sair jogando, tem esse volume, e que não é bom o suficiente para ter virado volante, que tem isso, Lucas, o cara fica muito bom, ele vai para volante. Esse cara, ele é rapidamente vendido. É muito difícil você segurar, e mesmo na Alemanha você vê assim que mesmo os times pequenos e médios não conseguem, né? Rapidamente, se alguém se destaca, vem o Bayern já compra, vem o Leverkusen já compra, vem o Borussia Dortmund já compra, porque de fato ainda mais para um futebol. Aqui no Brasil ainda não chegou a tal ponto, né? Aqui no Brasil algumas equipes são revolucionárias não, mas são antenadas nesse ponto de vista, mas a maior parte das equipes ainda joga um estilo de jogo bem distante desse que a gente está vendo na Alemanha, de modelo de jogo, de sistema mesmo. Então aqui ainda dá para o zagueiro Gil ser um dos melhores zagueiros do campeonato e o time não perde tanto assim. Mas, por exemplo, o Flamengo, que é um time super antenado, montou aquele timaço com dois caras. O Rodrigo Caio tinha até uma piada, que ele era melhor jogando do que defendendo. Lembra que tinha
essa pecha com o Rodrigo Caio, que ele era muito bonzinho, Sim. etc. Mas também porque ele era muito técnico, né? Não era o zagueiro que chega. Acho que no Flamengo ele conseguiu encontrar o melhor dos dois casos, jogando em velocidade também. Quando você Guilherme, joga... vai ser mais um podcast sobre o Flamengo agora? Não, parou de falar de Flamengo. Tá errado, de Rodrigo Caio. O melhor lance do Rodrigo Caio Zagueiro foi de condomínio. foi aquele cartão lá que ele falou que o João não merecia. E os São Paulinos ficaram muito bravos com ele. Chega de Flamengo. Lucas, mas é um debate interessante de levar adiante. A zaga do Schalke, eu fiquei irritadíssimo com a perebagem desenfreada, né? Mas eu concordo contigo, acho que tem a ver, assim, com esse volume de jogo lá em cima. Não teve tanta mudança, né, Lucas? Na tabela, claro que... Mas sabe o que é que teve, Guilherme? Você tá mal-humorado com a tabela, mas eu posso te mostrar umas coisas que foram diferenciadas. Não, eu quero dizer, inclusive, antes de você mostrar as coisas que foram diferenciadas, que o ponto positivo de a rodada não ter sido tão emocionante do ponto de vista da competitividade, dos resultados do jogo, foi emocionante no sentido de ver jogo, legal, mas não foi competitivo o suficiente, é que isso permite que o Gerd Wenzel fale sobre festividades locais, rios da Alemanha, folclore, vários aspectos culturais das universidades da região. Então, isso é sempre a possibilidade do Gerd Wenzel brilhar, Lucas. Então, às vezes, tem o seu ponto positivo também. Ele fez uma grande propaganda da cidade lá onde o Mainz está localizado, da região inteira, né? E vai ser difícil, Guilherme. À medida que a gente receber um patrocínio aí alemão para nos levar para assistir Bundesliga em loco, que deve estar muito perto disso acontecer, a gente vai ter que ver em mais, porque o Gerd Wenzel falou muito bem, demais. Eu fiquei muito interessado. Inclusive a gente pode falar, o Gerd Wenzel falou bem demais. E aí fica uma Você piada. veta minha piada do Walter Minhoca para mandar. Mas, Guilherme, agora tem coisa séria para falar com você, que nessa rodada a Bundesliga colocou torcida de papelão, jogo do Borussia Mönchengladbach, colocou som mecânico da torcida, tá faltando só música com xingamento para virar um Boba Pet atualizado aí, Guilherme. Uma narração aleatória do Galvão Bueno, de repente. Tem uma vibe de videogame. Até o Diego Silvestrino, nosso amigo que mandou, nosso ouvinte e grande amigo, que mandou pra mim no sábado, falou assim, cara, tá me lembrando aquelas torcidas de videogame de PlayStation 2 ainda, né? Que fica todo mundo meio dobrado atrás do gol, porque agora o videogame é mais desenvolvido, Sim. né? Agora tem movimentação e tal. Mas o Bomba Pet era demais, né? O Bomba Pet tinha... Ainda é, Guilherme, agora é 100% atualizado. Mas dá pra jogar, por exemplo, FIFA com o Bomba Pet? Acho que dá. Só não sei se é o FIFA 20, né? Tem que ser, acho que o Win Eleven daquele mesmo ano. E eles vão atualizando aquele. Pelo menos esse é a vibe que eu pego quando eu vejo os vídeos na internet. Ah, se alguém puder me ensinar me ensina aí com o que Chega o Nakata no Botafogo. Nakata não, o Honda no Botafogo. E de repente já tá lá atualizado na mesma hora no Boba Pet. Capaz de ter saído até o Yaya Touré já. No Vasco? Nos dois. Porque o pessoal não brinca em serviço ali, não. Ok. Gostei desse... Mas você gostou, Guilherme? Assim, teve momentos do jogo do Mainz, o Mainz estava tomando uma surra do Leipzig, né? E aí continua, eles já tinham começado a torcida, não tinha como, sei lá, esquecer de voltar para tocar a torcida, né? Ou não, ficou 3-0, vamos desligar aqui o som da torcida. Mas nesse momento aí ficou meio errado acontecer. Acho que tem que ser uma coisa, se eles vão colocar, eles precisam ter responsabilidade, né, Guilherme? Se tá 0-0, deixa aquele som, né, como fosse do Coritiba, e aí quando vai chegando perto, dá aquela aumentada no volume, mas era saindo gol atrás de gol do Leipzig e a torcida incentivando lá. Isso aí eu sou contra, Guilherme. Agora, se for do jogo do Bayern de Munique, por exemplo, que os gols eram a favor e a torcida cantando, faltou só um olé ali no fim para deixar as coisas mais realistas, né? Mas do ponto de vista de quem está assistindo na TV, acho que fica mais agradável mesmo. Talvez a TV poderia colocar sem colocar no estádio mesmo, só no som da TV de repente. Então, eu tenho uma coisa, né, que eu e você até gostaria, temos curiosidade e acho que ainda não deu para ver como é que é como acompanhar o jogo só com o áudio ambiente, né? Eu lembro que a gente assistiu junto aquele do PSG contra o Dortmund. Borussia. Isso, que a gente tinha opção lá no canal do Esporte Interativo que era só o áudio ambiente e a gente tem essa curiosidade mesmo, né? Porque é uma coisa nova, nunca teve a possibilidade de ouvir o que se fala em campo. Só que assim... Ainda mais que no PSG só quem gritava era brasileiro. Era emocionante assistir o jogo. Dava pra ouvir tudo. Aqui na Bundesliga, eu não sei se a gente entendeu alguma coisa que eles gritam, não. Que eles iam falar Mönchengladbach de um jeito muito diferente que a gente fala.
Mas o que eu fiquei assim, já que não tem essa possibilidade de assistir mesmo, de ouvir, acho que agora vai ter La Liga, Liga Portuguesa, talvez isso seja uma possibilidade, mas como os canais estão fazendo aquelas transmissões em casa, etc., eles não estão disponibilizando o áudio ambiente. Geralmente, tanto a Fox quanto a ESPN, eles deixavam a outra opção de áudio. Não está rolando nesse reinício aí de futebol. Acho que da ESPN normalmente é com tradução, é verdade. Ou com tradução não, com narração estrangeira, né? Perfeito. O da Fox geralmente é narração estrangeira, em algumas oportunidades eles deixam só o som ambiente. Seria muito legal, assim, né? Porque em alguns casos seria muito bom até para evitar a narração, que a gente não gosta tanto. Não é o caso da ESPN aqui, que a gente está mencionando. Acho que eles estão fazendo um baita trabalho. Sobre a Fox eu prefiro não falar, mas de modo geral, assim, acho que seria interessante ter essa experiência de poder escolher ouvir o áudio do campo, porque eu acho que é legal. Mas acho que essa dinâmica de colocar coisas na arquibancada... O Corinthians saiu com uma presepada, Lucas. Primeiro ele fez esse negócio de colocar o som naquele último jogo que teve aqui no Brasil, do Corinthians, que foi sem torcida, eles botaram o som já antecipando tendências aí, que era tipo um CD de jogo, assim, de CD de grito de torcida. Agora, eles estão vendendo... Achei isso uma presepada maravilhosa. Eles estão vendendo, Lucas, para a pessoa comprar o seu próprio papelão lá. Sabe aqueles papelão de festa? Assim, de festa não, de... Sim. Né, como é que é? Comercial, né? Que você faz... Tipo propaganda, né? Cada um compra lá o seu... para você aparecer. Aí é demais também, né? Só faltava essa. Então... Você leva para casa depois? Eles vão pois será que eles mandam entregar o seu clone lá? Espero que sim, né? Pelo menos isso. Meu clone esteve no jogo do Corinthians. Autografada, de repente. Tem alguns lugares que colocam papéis, tem outros lugares que colocam uma camisa, né? Sei lá, acho que não muda muita coisa, não. Mas pelo menos tem alguma novidade, né? Agora, concordo com você. Tem que ter pelo menos um DJ de estádio, Lucas. Porque o DJ de ginásio... Pra sentir o clima do jogo, né, Guilherme? Exatamente. 5x0 e a torcida lá na mesma toada. Isso é coisa de argentino, Guilherme. A Argentina é que não desiste nunca. Mas o alemão, tenho certeza que no 4x0 já estava calado. Já tá. Então fica aí o convite pro Felipe Hitmaker falar com os companheiros dele lá de profissão lá da Alemanha. Eles têm um grupo no Telegram de DJ de ginásio do mundo inteiro. Sim. Então era bom aprender, porque tem momentos e momentos, né? Concordo com você, Lucas. E acho que aí o debate ético é se o DJ de ginásio deveria ser comandado pelo time ou por alguma torcida organizada. Porque esse é um debate interessante, Lucas. O time não vai começar a xingar. Queremos diretoria incompetente, Jim Carrey, queremos treinador fora, queremos jogador. Verdade. Então, aí também colocar um DJ de ginásio chapa branca é melhor que nunca não tenha. O ideal... Tem que ter interatividade, Guilherme. Tem que ter interatividade que as pessoas escolham na base da hashtag com a música que vai cantar. Gostei, Lucas. Pessoas cadastradas, porque senão fica a torcida adversária escolhendo a música. Pessoas cadastradas. Aí, Lucas, por isso que nossa audiência na Bundesliga, lá na Alemanha, quer dizer, tem sido tão grande, Lucas. A gente está contribuindo para o desenvolvimento do futebol alemão. E se sair por aí uma batalha de hashtag dizendo qual música deve cantar, espero que dê uns créditos, né? Mas tá cada dia mais difícil dar crédito. Lucas, outro ponto que a gente tratou aqui no episódio passado, e foi até uma crítica, palavras duras até, que você mandou pro Haaland, é que ele não preparou a comemoração e fez uma comemoração merda. Enquanto você aceitou a comemoração merda do Guerreiro, Rafael Guerreiro, porque ele não estava acostumado a fazer gol. O que aconteceu, Lucas, foi que o Guerreiro voltou a fazer gol. É o Cometa Guerreiro, né, Guilherme? Como todo mundo fala. Cometa Guerreiro. Precisamos aí da ajuda dos ouvintes portugueses para um apelido legal para o Guerreiro, né, Guilherme? Porque Rafael Guerreiro, desde que voltou, 3 gols, mais do que o Leva, mais do que o Haaland, mais do que todo mundo, Guilherme. Talvez aí tenha alguém empatado com ele. O Timo Werner guardou 3 hoje, né? Mas aí não conta, né? Porque tudo de uma vez tem que ser separadinho. Tá se transformando no homem-gol, né? O garoto guerreiro, para a alegria do Elton, lá no nosso grupo do Telegram, que é o maior fã brasileiro do Guerreiro. Certamente em Portugal temos mais fãs do Guerreiro do que o Elton, mas aqui no Brasil eu ainda não conheço. O grande defensor aí, talvez até um familiar, e o Borussia se mantendo na briga, né, Guilherme? A gente já está falando aqui de um Leipzig que tropeçou, o Borussia Mönchengladbach se aproximou na rodada passada, assim, chegou em terceiro lugar e agora já perdeu também. O Bayer Leverkusen vai
se aproximando, mas a diferença é boa, considerável, né? O Bayern de Munique, a gente já falou que não perde ponto, agora jogou bem, então ganhou as últimas 5, então é difícil imaginar que ele vai dar tanta bobeira, né? Então o Borussia Dortmund vai se credenciando mais do que nunca como o único possível adversário direto do Bayern pelo título. Mas tem um drama aí, Guilherme, antes da gente falar especificamente do clássico. Qual é o drama, Lucas? O Borussia vai ser mandante, cara. Lucas, eu não aguento mais o pessoal da Fox, ou até dos outros canais, devo dizer também, dizendo, mando de campo é importante. Sério que vocês descobriram isso agora, então? Que torcida influencia. Então, um dos erros aí do DJ de ginásio que tá atuando é que ele não sabe fazer a pressãozinha no juiz, né, Guilherme? Tem aquele momento de cobrar a falta, bota bem alto o barulho da torcida reclamando, xingando. O momento de, sei lá, reclamar de um lance que nem tá impedido, mas o bandeirinha vai marcar impedido na empolgação, porque todo mundo pediu para ele levantar a bandeira. Então tá faltando essa tecnologia aí, Guilherme, um papel animado, de repente, um papel que reaja, que sinta o ambiente, porque não tá tendo efeito, né? O fato de você estar jogando em casa não tá surtindo efeito, mas temos que lembrar aqui, temos estatísticos que nos escutam, ainda é uma amostra muito pequena para ser considerado realmente uma influência da ausência de torcida ou não, né? Porque são apenas 2 rodadas e a tendência é que os números vão se normalizar ao longo do tempo, né? Com 2 rodadas, ainda mais que nem todo mundo enfrentou todo mundo, ou os times de qualidade muito diferente se enfrentando, não dá para ter uma ideia precisa ainda, estatística, né? De que isso vai ser um diferencial mesmo. Mas é bem curioso mesmo que em 2 rodadas até agora, apenas 3 vitórias de mandantes e várias vitórias de visitante. Talvez bagunce para quem aposta, né? Para quem aposta deve estar muito difícil, tanto para você colocar a line da aposta, como também para quem está lá querendo apostar. E na próxima rodada tem esse jogo que, em certo momento, foi comentado numa das TVs, acho que foi até durante a rodada passada ainda. Será que é o jogo que define a temporada, né? E eu dei uma risada disso aí, porque faltam muitas rodadas ainda. E são jogos em situação muito específica, uma situação muito inédita, times voltando. Pode ser que daqui a pouco esses jogadores sintam fisicamente, tenham algum tipo de lesão. Então não dá para dizer que um jogo na 28ª rodada é o jogo que define a temporada inteira. Porém, se o Bayern vence fora de casa o Borussia Dortmund, que a gente já viu que nesse negócio de em casa, nesse momento, não tem sido preponderante. Se o Bayern vence, abre 7 pontos. E aí, meio que, se o Borussia não tá tirando o ponto dele, Guilherme, quem é que vai tirar, né? Só vai dar para jogar uma vez com o Bayer Leverkusen, nem sei se ainda falta esse jogo, que é um time que vem jogando muito, muito bem nesse período também. Se o Bayern vence, meio que acaba, né, Guilherme? Acho que sim, acho que o Bayern ainda tem Leverkusen e Mönchengladbach e Wolfsburg. Então, assim, tem 3 equipes que não são horrorosas, vamos dizer assim, não são tão abaixo deles, embora ainda seja abaixo do Bayern de Munique. A agenda do Bayern não é das mais simples. Você tem o segundo lugar, depois você tem o Düsseldorf, que é fraco, depois Leverkusen e depois Mönchengladbach. Então, assim, são 3 adversários fracos, difíceis nos próximos 4 jogos, e na sequência, o antepenúltimo jogo do Werder Bremen, que antepenúltimo, pelo jeito que está a tabela, vai ter briga ainda. Então pode ser um Werder bem desesperado, tentando escapar do rebaixamento. Então são 4 jogos meio que grandes em 5 próximos. Então não sei se assim eliminou, ganhou do Borussia, fecha tudo. Mas assim, o problema é que ele já traz uma vantagem agora, né? Então acho difícil mesmo qualquer remontada. Futebol futebol é uma caixinha de surpresa, coisa. Ir para 7 pontos. Isso é algo que tem que ser dito aqui em todo podcast. Todo podcast. Mas, assim, abrir 7... Dá credibilidade. Dá credibilidade. Uma credibilidade danada. Eu acho que, assim, 7 pontos é muita coisa. Eu até tinha te perguntado isso lá no nosso primeiro pingado de Bundesliga. 7 pontos é o quê, né? Tanto que a gente eliminou as equipes que tinham 7 pontos de distância para o Bayern, com 3 rodadas a menos, né? Então, com mais 3 rodadas, 7 pontos,
acho mesmo que pelo menos um empate para ter vida aqui ainda. E isso que você falou, Lucas, assim, para mim não tem nenhuma dúvida que a torcida influencia, basta ver a história do futebol. É evidente que influencia. Influencia por isso que o Lucas falou, claro, que é a pressão na arbitragem, mas também do ponto de vista anímico, né? A torcida do Dortmund, 75 mil pessoas, a famosa Muralha Amarela, que é uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, mais legais de se ver do mundo, elas empurram mesmo, né? É uma coisa impressionante. Então, é evidente que isso é até interessante discutir, porque acaba afetando a isonomia do campeonato, né? Porque o Dortmund foi a Munique enfrentar o Bayern com torcida e agora vai enfrentar o seu principal concorrente ao título sem a sua torcida. Mas o que pode fazer, né? É uma situação absolutamente Isso nova. É uma excelente desculpa, Guilherme, porque o Borussia já tá ficando sem desculpa para ser visto todo ano, né? E agora vai ter essa novidade aí para colocar, de repente, a culpa na federação. Ou num vírus, que ainda é melhor de você culpar, que o vírus nem tem como lançar nota de repúdio. Então, acho que esse jogo vai ser muito legal, vai passar na Fox. Pelo jeito, pelo que está acontecendo, é uma rodada, a ESPN fica com jogos bons na outra Fox, né? E aí nessa aí a Fox ficou com esse grande jogo, a transmissão começa 12:30 na terça-feira, mas o jogo mesmo é 1:30, abre o jogo grande. Estou curioso para quem que eles vão convidar, hein, Lucas? Porque aí Dortmund tem a possibilidade aí de pintar o Everton, que todo mundo já falou dele aqui, o amoroso, né? Uma chance enorme, então vamos ficar atento. É o grande jogo da próxima rodada. Tem umas outras histórias acontecendo, né? Mas acho que não tem como não olhar para esse jogo e pensar que é uma final. E é uma oportunidade, né? Nesse momento aqui, que basicamente não tem esportes, a gente vê um jogo desse nível, que vai envolver tantos personagens de duas equipes que vêm perfeitas, né? Vem vencendo jogos atrás de jogos. Sim. Antes da pandemia, agora. Então são dois timaços de futebol, dois timaços assim, montados para, inclusive, assim, o caso do Dortmund já começa a temporada olhando para o Bayern de Munique como o time a ser batido, e o Bayern de Munique olhando o Dortmund como esse time já me deu trabalho recentemente, e se deixar, eles continuam sendo perigosos. Então, é um privilégio nessa terça-feira, 1:30 da tarde. Não perca, se você puder, evidentemente, esse jogo. É um grande, grande duelo. Seria se tivessem todos os outros esportes acontecendo, estivesse rolando Premier League, La Liga, Fórmula 1, todos os outros campeonatos, campeonato de tênis. Se tivesse tudo isso rolando, esse ainda jogo seria o jogo para ver. Não havendo nada disso, se você tiver a mesma possibilidade, Fox Sport, Bayern de Munique, Dortmund, na verdade Dortmund e Bayern de Munique, jogaço, Lucas, jogaço. E vou torcer pro Dortmund, hein? Queria dizer isso aqui. Eu não vou dizer para quem eu vou torcer, Guilherme, porque as pessoas isso pode acabar tendo consequências. Não, Guilherme, eu não posso atuar nesse nível, porque a minha torcida mesmo pelo título é pro Bayer Leverkusen, né? Então, um empate aí seria muito bom para as pretensões do Bayer Leverkusen, que apesar aí da distância na tabela de classificação, ainda conta com minha torcida, e isso quer dizer muita coisa, Guilherme. Só para deixar claro, assim, o fato de ser mandante sempre foi uma grande vantagem, né? O que tem que se ver ainda é se o fato de não ter torcida agora vai eliminar completamente ou não a vantagem do mandante, porque mesmo você sendo não tendo a torcida, ainda tem outros fatores, né? Você está jogando onde você é mais familiarizado, né? Jogando sem precisar de viagem. Você pode molhar o gramado? Você conhece melhor, você tem o cuidado, né, do gramado, como você falou, mas de tudo que envolve o jogo. Mas tem isso mesmo. Tem time que prefere com o gramado molhado, tem time que não. E a galera reclama. Imagino que na Alemanha, eu não sei, eu desconheço aí, Guilherme, se tem algum time que opta pelo jogo menos corrido, né? Porque isso de molhar o gramado é para deixar o jogo mais corrido ou menos corrido, né? Eu desconheço aí se tem outro time que usa diferente disso. Mas tem vários fatores, né, no fato de você ser o mandante. E o que está acontecendo até agora é uma discrepância que os visitantes estão ganhando tudo, né? E não tem um motivo meio óbvio assim de agora a vantagem é ser visitante, né? Talvez tenha a não vantagem de ser mandante, mas a vantagem do visitante me parece algo já meio forçado, de narrativa forçada por 2 rodadas, que não quer dizer muita coisa estatisticamente, né? Small sample size, para usar o inglês necessário, que é meio raro aqui no Pingado.
Guilherme, partindo para a reta final do podcast, tenho que anunciar algo que as pessoas, inclusive as casas de aposta, estão muito interessadas. O quê? As próximas ligas que vão reiniciar? Mais do que isso. Mais Guilherme. do que isso? Os times do Nepopop na próxima rodada. Caramba. Anote aí, porque isso pode fazer a diferença aí entre milhões e milhares, né? Hertha Berlim acabou me seduzindo, Guilherme. Não tem como não torcer para esse time. 7 gols em 2 jogos, com pachequismo liberado, né? Mateuzinho aí brilhando para todo lado. Pessoal da Paraíba em festa. Então, Matheus me conquistou de vez para o Hertha Berlim. Bayer Leverkusen, obviamente, continua com minha torcida. O único time do Nepo Team que venceu na rodada. Schalke, vou ter que abraçar isso aí, Guilherme. Não tem mais. Fiz muita defesa para abandoná-lo agora, então 1 ponto nos últimos 5 jogos. Então não quer dizer que foi tudo Nepopop, né? Mas é apenas um dos 3 times que não pontuou. Desde a volta, desde que eu declarei minha torcida, são 7 gols sofridos e nenhum gol a favor. Na próxima partida joga contra o Werder Bremen, um time que já teve minha torcida, mas agora tem apenas um carinho distante. E, para finalizar, o meu quarto time, Borussia Mönchengladbach, continua também, teve um confronto contra outro time meu, não dá para dizer que foi uma decepção, então decidi ficar com os 2 do confronto, tanto o Bayer Leverkusen como o Mönchengladbach. E agora, adicionando o Hertha Berlim, o time que dá adeus aí, a minha torcida é o mais que me decepcionou com 5 gols tomados, Guilherme. Então pode ver que eu não peguei nenhum time do fundo da tabela. E agora a gente vai ver se realmente o Nepo Curse é real. Ok, tô curioso já tô vendo aqui quem que enfrenta essas equipes na próxima rodada. Você entra aí para ficar atento aí sempre aqui no Pingado. Olha, o Hertha vai enfrentar o Leipzig, então aqui vai ser parada dura para você já, Lucas. Não, Matheus Cunha vem aí, Guilherme, fica tranquilo. O Schalke vai enfrentar o Düsseldorf, de repente. Leverkusen, Wolfsburg, Werder e Mönchengladbach. Vamos ver. Lucas, temos 3 questões para responder sobre a Bundesliga. Tá preparado? Caramba, já tem moral assim, Guilherme, para ter pergunta? Tem pergunta. Eu abri rapidinho antes da gente começar, então se alguém mandou depois, desculpa, não deu tempo de ler. Mas vamos lá, rapidinho aqui as questões. O Vitor Bretas, grande apoiador do Café Belgrado, quem gosta do Pingado e quiser conhecer mais sobre os outros projetos da casa, cafébelgrado.com.br. Ele pergunta o seguinte, Lucas: Schalke ou Suns? Achei uma provocação. Guilherme, se for para jogar futebol, o Suns, né? E se for para jogar basquete? Acho que o Suns também. O Wagner perguntou o seguinte, já que o assunto... Cara, o Schalke foi terrível hoje, porque ele tava perdendo e aí saiu o craque do time machucado e eu pensei, cara, isso pode melhorar agora, porque ele era o cérebro do time, né? E aí eu pensei, esse time, o cérebro não tá funcionando desse time, agora vai na força, né? E aí, sem o cérebro, a zaga ficou louca, Guilherme, entregou mais 2. Nossa, foi uma loucura esse jogo. O Wagner mandou o seguinte, já que o assunto é campeonato alemão, para vocês, qual é o melhor jovem da Bundesliga? Ótima questão, hein, Lucas? Porque o que não falta nessa liga é gente jovem, né? Gente como o Sancho, Havertz. Sancho, Havertz, Matheus Haaland. Cunha. Troquei minha resposta. Matheus Cunha, craque jovem da Bundesliga. Mas é curioso, né? O Pereira, que é um grande apoiador do Café Belgrado, apoiador inclusive, Guilherme, com informações. Ele teve o carinho aí de mandar pra gente uma tabela que contava nessa tabela, inclusive, com a média da idade. O campeonato alemão é um campeonato muito jovem, né? A média de 25 anos, mais ou menos, de todas as equipes. O mesmo Bayern de Munique tem vários veteranos, com a média dos jogadores que já foram para jogo, dá 25 anos, um pouco menos de 26 anos, né? Entre 25 e 26 anos. É um campeonato muito jovem, né? E aí eu fico pensando, Guilherme, com tanto dinamismo no futebol europeu, com tanto jogador que depois de uma certa idade não consegue atuar de verdade nesse futebol, eu já tô aqui salivando pra gente ter um monte de Yaya Touré no nosso campeonato. Os grandes concorrentes aí são China, Japão, de repente uma Austrália, um MLS, mas tem uma chance boa aí do futebol brasileiro se consolidar como o abrigo aí dessas feras.
Se você vê um cara um pouco mais de 33 ali, já não aguentando o tranco aí nos campeonatos europeus, a chance dele pintar no Brasileirão aumenta. Claro, como o Lucas falou, se ele for muito bom, talvez ele tente aí alguma liga paralela aí em outro continente, como o asiático, né? O campeonato chinês, o campeonato da MLS, mas de repente sobra aí um Brasilzão aí. Lucas, eu gosto muito do Sancho, acho que o Haaland é uma coisa seríssima, né? Agora, eu tô encantado, né? Eu até falei disso no primeiro podcast, pelo Havertz. Ele a primeira vez que eu vi, eu achei uma coisa diferente, assim, é um tipo de jogador único. Não que o Sancho também seja... não tenha a sua unicidade, né? Não que o Haaland também não seja... O cara faz um gol a cada segundo, sei lá. Agora o Havertz, ele tem uma coisa assim, Lucas, que todo toque que ele dá na bola é lindo, né? É um negócio assim, é uma maestria, é uma tranquilidade, é um talento inacreditável. É um meia canhoto, quase 1,90, que tá jogando até de atacante agora. E faz muito gol, né? Faz gol de todo jeito, muito calmo. Lucas, que craque Havertz. Esse último sábado foi uma atuação memorável, assim. Atuação de gala e meu grande passatempo vendo Bundesliga é tentar ver quem é esse cara no futebol brasileiro, né? E hoje, por exemplo, torcendo pelo Schalke, eu percebi que o nosso ponta esquerda lá era o Marlos Moreno inteiro. Mas como é que a gente não fala de Flamengo, o Marlos Moreno teve uma passagem pelo Flamengo, vou me dedicar ao Havertz. Ficou ruim pro Flamengo ter um Havertz, Lucas. Como que você arrumar um Havertz no Flamengo? Então, o Havertz, duas comparações que eu achei no futebol brasileiro. Um Kaká sem culpa ou um Paquetá que acerta. Porque o cara tem tudo isso que você falou, cara. Ele bota sempre um molho na jogada, né? Sempre um toque de classe. Às vezes ele vai botar a bola para trás e mete um 3 dedos assim sensacional. Ele teve um lance nesse último jogo que ele colocou no travessão a bola, que ele meio que se a bola tava para ele ou pro Diaby, e o Diaby acabou, não, você é o Havertz, pode ir. E aí ele perdeu tempo na jogada, mas ele já conserta a passada, já finalizando e quase sai um golaço. Ele tá numa fase muito, muito, muito iluminada, né? Lógico, tem 9 gols na Bundesliga agora. Fez 3 depois que voltou, né? É mais um que tem 3 gols, então. Depois que voltou. Verdade. E isso aponta para uma curva ascendente, né? Se bem que falar em curva nesse momento é um pouco delicado. Mas aponta que ele tá sendo mais goleador nessa fase. Talvez a gente tenha tido a sorte de pegar o melhor momento dele no campeonato, não sei. Mas o que ele tem feito, assim, realmente é muito animador, né? Pro tamanho, sei lá, pra envergadura dele, não parece que ele deveria ser tudo isso que ele é. E é bem legal de acompanhar o jogo dele. Fica aí o convite para quem tiver de bobeira para ver o Leverkusen do coração. O Kai Havertz, ele tem, assim, eu achei maravilhoso o Kaká sem culpa, né? O Kaká... O Havertz, assim, eu acho que ele tem um ritmo do jogo que é meio que só dele, né? São poucos jogadores que conseguem fazer com que o jogo jogue no seu tempo. Não é fácil fazer isso. Então eu fiquei muito surpreso, assim, porque quando eu via pela primeira vez, eu falei assim, cara, não parece futebol moderno isso aqui. Não parece esse futebol alemão que a gente comentou tanto, né? Diferente do Sancho, diferente do Matheus, diferente do Haaland, que são jogadores de outro estilo mesmo, de um estilo mais adequado com o nosso tempo, vamos dizer assim. O Havertz, ele parece jogar no seu próprio ritmo ali. Acho que isso, por exemplo, na Champions League esse ano, o Leverkusen não fez uma grande campanha, eu esperava bem mais dele. Até por conta do Havertz, eu fiquei muito curioso de ver esse time na Champions League, e não rolou. Pegou assim, um grupo sinistro, não também, foi? Pesadíssimo. Então, esse cara certamente vai pintar em algum time muito poderoso, e... sei lá se é Barcelona, se é Real Madrid. Especula-se muito de Real Madrid, né? Mas não sei se é Barcelona, Real Madrid. Falaram de Manchester United agora na semana passada. Não sei se o Manchester City não vai entrar na parada. Não é o tipo de contratação que o Liverpool faz, por exemplo. Mas o City, de repente, eu não sei. O United querendo ser grande novamente. Ser grande novamente não, né? Voltar ao topo da tabela, ao topo das disputas. Então eu estou curioso para ver qual que vai ser o próximo passo dele. Fato é que o Leverkusen tem à sua disposição aí por esse ano ou para os próximos, não sei se eles vão conseguir segurar ou querem segurar. Cara, um talento que você, se tiver passando o jogo, veja, é pura diversão mesmo. Tem mais uma questão ainda, Lucas. Eu falei que eram 3, mas na verdade eram 4. O Pedro Sinelli, grande camarada nosso. O Pedro tá lá,
na República Tcheca, Lucas. Então, um grande abraço aí. Será que tá rolando futebol lá na República Tcheca? Ele tá perguntando se a gente prefere o Julian Brandt ou o Timo Werner. Jogadores diferentes, né? Um meia e outro atacante. O Brandt jogou pra caramba no primeiro jogo pós-paralisação, e o Timo Werner não foi tão bem, né? O Leipzig empatou, mas acho que eles estão em lugares diferentes na cadeia alimentar alemã. Acho que o Timo Werner é um jogador que mais rapidamente vai configurar é muito feio, né? Mas vai estar, né? Vai ser considerado um dos melhores da posição no mundo, né? Tem muita categoria, muita qualidade, muita chegada. Acho que ele tem mais cacife nesse momento, né? Mas são dois jogadores ainda jovens, dois jogadores com boa parte da carreira pela frente. O Julian Brandt está muito bem posicionado, né? Nesse Dortmund que empolga, que encanta, que é legal de ver jogar, e com Haaland ao seu lado, com o Sancho também, pode acabar fazendo coisas bem belas na carreira. Hoje eu prefiro o Timo Werner, Guilherme, não sei você. Eu acho o Timo Werner assim, mais vertical, sabe? Assim, um cara que é mais próximo, ele já busca o gol, assim, ele tem um corte que já é pro gol. Acho que o Brandt, ele é um jogador também vertical, né? Mas muito pro lado do campo. Acho ele muito técnico, acho ele mais técnico do que o Timo Werner. Acho que eles jogariam juntos, tranquilamente, assim, embora os dois possam até ocupar uma faixa ali do campo que pode bater um no outro, né, lado direito, mas acho que eles jogariam bem juntos. É o primeiro ano do Julian Brandt no Dortmund também, tem que prestar atenção nisso, né, lá no Leverkusen. Já tem uma comparação para ele, inclusive. É do Flamengo? Pode ofender algumas pessoas. Não. Então melhor não. Inclusive era rival do Flamengo. Então, o Flamengo tá com rivais. Evaí? Pro Timo Werner ou pro Julian Brandt? Não, pro Brandt. Por que Evaí, velho? Porque ele é aquele cara que pode ser o centroavante que não faz tanto gols, mas que joga pro time pra caramba. O Evaí nem sempre era artilheiro dos times que ele passava, apesar de ser o 9 muitas vezes, né? Mas todo ataque que ele tava era bom, cara. Evaí era muita bola. Mas o Brandt joga mais de lado, assim, pra ser um Evaí. E é mais o Evaí moderno, né, Guilherme? Você queria o Evaí paradão agora? Não vai jogar em canto nenhum. Ok, essa aí eu vou ter que refletir um pouco pra aceitar, viu, Lucas? Vai passar simples aqui, não. Mas dessas duas aí, acho que eu fico com o Timo Werner também, mas um pouco mais de dificuldade do que o Lucas. Lucas? Porque você é um cara indeciso. Como que é? Você é um cara indeciso, Guilherme. Cara. Tenho que te falar isso. Lucas, agora a reta... Ainda nem decidiu se o nome do menino é Luca ou Francisco? Tá decidido já, Lucas. É Francisco. Reta final de verdade, Lucas. 2 campeonatos aí que parecem que vão voltar muito em breve. O Campeonato Português já tem data, dia 3 de junho. Não é um campeonato assim com tantas alternativas, que a gente fica tão animado, mas na atual escassez a gente topa também. Então o Campeonato Português vai pintar aqui no Pingado Guilherme, também. Peço desculpa aos amigos lusitanos que estão nos ouvindo. É um super campeonato português. Guilherme torce pro Corinthians e tá falando mal do campeonato português aqui nesse momento. Guilherme defendeu aqui recentemente o título do Maringá. Em 70... Qual foi o ano, Guilherme, do Campeonato Brasileiro do Maringá? 59. 59, e tá querendo falar mal de um campeonato que tem aí, de repente, Porto, Benfica, com um monte de jogador brasileiro no campeonato. Chance de pachequismo ligado no turbo, e ainda mais num período que não tem futebol pra gente acompanhar, além dos poucos campeonatos que estão voltando. Eu tô no hype, Guilherme. Você, pelo jeito, não tá muito animado, mas eu abraço esse campeonato. Campeonato que revelou ao mundo o Cristiano Ronaldo e mostrou que o Lee Edson é um dos melhores 9 da história. Já animei e já vou revelar aqui minha torcida pelo Famalicão. Famalicão é um jogador ou um time? É um time que está fazendo uma grande campanha. Você, como defensor do Campeonato Português, podia saber já que o Famalicão é um time, hein? Você pode, de repente, estar fazendo uma piada aí, aproveitando que eu não sou um grande especialista ainda no futebol português. O Campeonato Espanhol também deve voltar no próximo mês. Teve autorização do presidente Pedro Sánchez, do governo do presidente Pedro Sánchez, para começar já na primeira metade de junho. A partir do dia 8 já tem autorização, mas a data com que se trabalha é a partir do dia 12. Por enquanto não vi ainda a agenda da primeira rodada. Talvez quando você estiver ouvindo esse podcast já tenha aí
quais serão os primeiros jogos, etc. Mas, portanto, dentro de algumas semanas, Messi de volta, e ver o Messi jogar é sempre proveitoso, ainda mais num momento como esse que a gente fica desesperado. Será que a gente não vai ver mais os grandes jogadores? O que vai acontecer com essas carreiras? E Messi é um dos maiores de todos os tempos e é certamente um protagonista do nosso tempo. Ter a oportunidade de ver Messi em ação é prazeroso, é empolgante. Então estou com saudade de ver o Messi, mas não só o Messi, o grande elenco, né, que disputa a Liga Espanhola, a La Liga. E aí você vai torcer pro Vini Júnior. João Félix. Vini Júnior e João Félix, né? Pachequismo aqui também gajo, Guilherme. Agora, falando sobre o futebol espanhol, se a gente já fica meio assim, né, com o futebol alemão, imagina com o espanhol, porque a Espanha é um dos países que mais sofreu com o coronavírus. Até recentemente não se tinha perspectiva de nada por lá, né? Milhares de mortes diárias. A gente espera que seja um movimento com muita responsabilidade, com muito cuidado, para que o futebol e o esporte continuem sendo um motivo de alegria. Então, muita cautela, né? O governo autorizou a partir do dia 8, mas a gente espera realmente que os times estejam com segurança, a liga esteja em segurança, para oferecer um campeonato, acima de tudo, seguro, né, para as pessoas que participarão. Vamos torcer, né, Guilherme? Torcer tanto para que seja de sucesso, como que não cause consequências desagradáveis. Mas não deixa de ser assim, um alento, né? Mais um passo na direção do que, olha, as coisas têm realmente uma chance de voltar pelo menos a um parcial normal, né? Estou muito curioso para ver como que a Espanha vai lidar com isso tudo. É um país com um governo muito sério, o que a gente não está acostumado por aqui, por isso que aqui a gente fica absolutamente tenso com qualquer tentativa. Saiu uma notícia recentemente que o futebol do Rio de Janeiro poderia ser retomado. Meu Deus do céu. Falar o quê, né? Assim, a gente ficou em pânico. Nem falar, Guilherme. Nem cogitar, por favor. Inacreditável, assim, inacreditável. Diferente desses lugares sobre os quais a gente está comentando aqui, que tem governos sérios, trabalhando na parte da ciência, organizado, com método, com rigor nos passos, nos critérios. Então é muito diferente, é sempre bom sublinhar. Valeu por ter falado isso, Lucas. Mandar um abraço especial ainda para o Leonardo Vieira e para o Heitor Mota, que mandaram e-mail para a gente. Fica o convite, pingado. Esse programa eu falei pouco do e-mail, viu, Lucas? Então você pode mandar e-mail sim, pingadopodcast@gmail.com. O Heitor mesmo falou aí que é um torcedor do Werder Bremen. Ele chamou ele de Verdão na Bundesliga, Lucas. Então fica a responsa aí pro Werder Bremen, com a torcida do Heitor. E pro Leonardo também, que mandou um guia aqui de como pronunciar Mönchengladbach, Lucas. Manda um abraço para eles. Espero que eu não tenha feito feio aí, tanto pro Leozão como principalmente até pro Gerd, né? O Gerd, se ele pintar aqui no Pingado, Guilherme, ouvindo, né? Porque comparecer que a gente nem tem essa ousadia, né? Mas se ele ouvir, porque o Gerd é um cara muito antenado, Guilherme, se ele souber que tem gente falando do campeonato alemão, é capaz ele tentar nos ouvir e pode ter dor de ouvido aí, de repente, você falando Augsburg. Não sei se você brilhou não, Guilherme. Eu falei. E eu tentando falar Mönchengladbach, certamente vou fazer feio. Então um abraço pro Léo e pro Gerd, caso ele esteja por aqui. É isso, por enquanto só. Fiquem atentos aí, na terça-feira tem jogo. E em breve, no seu ouvido, mais um Pingado. Curta, compartilha, espalha por aí que você ouve o Pingado, podcast de futebol do Café Belgrado. E em breve a gente volta. Espalha até chegar no Volta Minhoca. Forte abraço. Até a próxima. É melhor o Volta Minhoca não receber isso aí, Lucas. Então espalhe dizendo que o Volta Minhoca não pode ouvir. Forte abraço.